As soluções de Endpoint Security também conseguem detectar se a minha estação está atualizada, não só o sistema operacional, mas também os aplicativos. E quando eu falo de Endpoint Security, lembre-se, eu não estou falando só dos computadores. Às vezes eu falo também dos smartphones, dos tablets, que também têm aplicações que precisam ser atualizadas constantemente. Então, se o usuário ele esqueceu, ele não atualizou um determinado aplicativo que ele usa para a corporação, ou mesmo que ele não use, que ele use para fins pessoais, certo? Mas que aquele aplicativo tem uma vulnerabilidade, o sistema de Endpoint Security ele pode alertar o usuário e pedir que ele atualize, ou ele pode simplesmente atualizar, porque normalmente quando você instala o Endpoint Security, ele tem direitos de administração na máquina e também no smartphone e no tablet. Então ele consegue atualizar um programa por ele mesmo, ele consegue forçar, por exemplo, uma atualização do sistema operacional, mesmo que o usuário vai lá e diga que ele não quer atualizar naquele momento, alguma coisa assim, tem esse recurso tanto no smartphone quanto no computador, ele pode forçar essa atualização. Os Endpoint Security também podem trabalhar filtros de conteúdo web, e isso é bem útil, principalmente para a detecção de ransomware, de malwares que são hospedados em páginas. Então, por mais que o usuário esteja desavisado ou que ele seja vítima de um ataque de engenharia social, o Endpoint Security vai proteger o acesso à internet também. Então, se ele pedir uma página que tem uma vulnerabilidade, que tem um malware aquela página, o Endpoint Security pode saber tanto por base de assinatura, quanto na análise dos arquivos que ele está recebendo. Então, o browser começou a baixar ali os arquivos, ele está analisando, viu que tem um malware, ele já bloqueia e o usuário recebe uma mensagem de erro dizendo que aquele site não está permitido acesso. Ele rapidamente, o Endpoint Security pode alertar, não são todos os produtos que fazem isso, podem alertar a central ou mesmo já espalhar um comando, olha, esse site está proibido para todo mundo porque tem malware, e aí todos os outros computadores da empresa também vão estar protegidos. Não só os produtos de Endpoint Security podem te ajudar nessa gestão de segurança nos desktops, mas também existem recursos que não são propriamente dito de uma solução de Endpoint Security, mas são soluções de rede que a gente pode usar para administrar as estações. Eu estou falando de GPO, por exemplo. É um recurso que a Microsoft disponibiliza para a Active Directory e você pode, dentro do seu domínio, estabelecer regras de diretivas, né, que a gente chama em português, diretivas de grupo. Então, eu vou lá e determino que todas as estações que estão vinculadas ao meu domínio, elas não podem fazer um tipo de instalação de programa, ou elas não podem, elas fecham, por exemplo, a USB, para que ninguém utilize lá espete um pendrive, um memory key e faça roubo de dados. Então eu consigo, de forma centralizada, cuidar da segurança dos meus endpoints utilizando essas regras de Group Policy. Existem também os browsers monitorados. Você pode ver em algumas empresas, quando você abre o Google Chrome e você olha lá e fala assim, olha, eu quero alterar aqui uma configuração do Google Chrome. Por exemplo, eu quero colocar um proxy. Às vezes eu quero fazer um bypass, né? Um usuário mais espertinho, ele quer fazer um bypass do proxy da empresa, ele quer colocar um proxy próprio ali, e ele, quando ele entra nos ajustes do Google Chrome, ele vê uma mensagem dizendo assim, essas configurações são mantidas ou administradas pela empresa. Então, isso é uma forma, quando eu vinculo, principalmente o meu browser, ao login corporativo, a empresa pode controlar o meu browser, para evitar que uma extensão que seja um malware, e isso aconteceu comigo na vida real aqui, eu instalei, por exemplo, uma extensão para o meu browser, e essa extensão tinha um malware, e eu não sabia. Quando foi instalar, o meu browser era monitorado pela empresa e ele já me deu um alerta, dizendo, olha, eu não permito essa extensão porque ela tem um malware. Então isso é bem comum também, e não necessariamente necessita de um software de endpoint security instalado na sua máquina. Algumas empresas já determinam, como eu expliquei, contei a história para vocês quando eu trabalhei na IBM, que não poderia instalar um software de torrent. Então, alguns softwares são colocados numa lista de negação, ali, uma lista de proibição, e as máquinas são configuradas para não permitir a instalação
ou às vezes não permite nem que você faça o download daquele tipo de software, porque ele está nessa lista de bloqueio, né? Essa lista de aplicações que são proibidas, e aí você não consegue colocar. Então esse é um outro controle de segurança que a gente pode aplicar e solicitar que os usuários, antes de instalar qualquer software na máquina, olhem por essa lista, e se mesmo assim ele tentar instalar, a gente tem meios, através da rede e de configurações como o GPO, que a gente pode bloquear uma lista de aplicativos. São os aplicativos banidos pela empresa.